Claro, é a mesma coisa que Taxi Driver 45 anos atrás. Isso vale pra literalmente qualquer peça de arte, a ponto de que é uma obviedade eu ter que explanar isso, mas Coringa é um perfeito produto do seu tempo. Que tempo? O diretor já nos deu a mais vazia das respostas. Ao ser questionado do porquê desistir dos seus filmes de comédia, ele diz: vá tentar ser engraçado com essa geração atual, implicando que a geração atual não saberia se despolitizar quando ele vai fazer alguma de suas comédias ruins devidamente criticadas. Maldita geração com bom gosto. O que acontece de verdade é que vivemos num mundo onde as pessoas são mais maduras e conscientes, pelo menos em teoria. É bem sabido que é de mau gosto branquelo fazer piada com alguma minoria quando todas estão morrendo a rodo todo dia, só pra fazer uma piada de pseudo-humor negro em um tom totalmente vazio. E esse crescimento é só um processo normal de amadurecimento de qualquer pessoa e não deveria nem ser motivo de discussão se esse bando de divorciado não tivesse a cabeça presa na adolescência com essa necessidade de autoafirmar uma suposta identidade que é só necessidade de querer aparecer. Mas então, passadas as birras de um adulto de 40 anos, em que tempo? Dentre as várias facetas que compõem nosso tempo, uma delas seria a do niilismo capitalizado. Para o lado masculino, que ao mesmo tempo que, como todo mundo, tem os seus sonhos e objetivos frustrados pelo capitalismo de forma bem menos severa do que com minorias, mas ele tem também a sua própria masculinidade frustrada, conforme ele não consegue acompanhar a evolução social que ocorre aos poucos, fazendo com que todo desejo de dominação masculina que o patriarcado enfiou na cabeça dele desde que ele engatinhava simplesmente não exista e não seja compatível com o nosso mundo. É encontrar uma forma de racionalizar esse sentimento de desgaste, solidão e incompreensão, que não precisa ser exatamente alguém falando do porquê esse sentimento serem corretos, a mera existência de alguém na mesma situação que a deles já é suficiente. E quem tivemos até então, a lista é incontável. Rick Sanchez, BoJack Horseman, Dr. House, e vale ressaltar que a partir do momento que essas séries passaram a expor o quanto desse suposto niilismo dos personagens é, para além de tudo que eu disse antes, é também uma forma de esconder com uma bravata de autopiedade o quão patéticos eles realmente são, e são mais um desamparado querendo alguém passando a mão na cabeça deles e falando o quanto as pessoas não entendem eles, isso tira todo o aspecto esteticamente cool de ser niilista. Não à toa as audiências dessas séries caíram quando elas passaram a fazer essa autocrítica, e você viu bem menos pessoas usando esses personagens como foto de perfil nas redes sociais. O Coringa vem disso. O problema dessas séries foi que elas fizeram a autocrítica. Se fez necessário, por uma literal demanda, um personagem que fosse de fato a vítima unilateral da sociedade, e que dessa vez o seu caráter hostil transpassasse o passivo dessa vez e não voltasse atrás. E, bem, não dá pra dizer que não funcionou, mesmo usando os piores métodos. E quando passado a Onda de Choque, o Sábado era só um filme muito vazio. Eu não vou fazer aqui uma crítica do filme, porque não é realmente a proposta desse vídeo, e também porque tu já deve ter a sua própria opinião bem formulada. Acontece que Coringa é um filme que, na sua busca por validação, ele se aproveita de diversas pautas atuais pra ser realmente mais inserido e com o mundo real mais identificável. Não à toa Gotham parece mais uma Nova York de não muito tempo atrás, na verdade, se não fosse pelas tecnologias, mas a gente sabe que o aproveitamento dessas pautas são completamente vazios, como tudo nesse filme, e também a forma como elas são direcionadas acabam só por realmente revelar o verdadeiro viés desse filme. Dentre as pautas que eu cito aqui, nós temos a retratação de terroristas brancos, e como o filme é totalmente simpático com eles, utiliza de questões de desigualdade social de forma totalmente vazia, uma luta contra o sistema supostamente legítima, e o uso de mulheres sendo excepcionalmente hostis nesse filme. Eu já vou chegar aí. Além de, claro, terminar o filme por glorificar ele com atos de autodescoberta e libertação, ele torna sua causa justa sem sugerir uma contradição em seus atos, como os próprios filmes que Coringa se baseia faz, afirma só ele como um mártir e sendo símbolo de muito mais pessoas reprimidas como ele. O que eu realmente vou fazer aqui é pegar filmes não tão óbvios que trabalharam ou com mais de uma, ou todas, ou só uma dessas pautas que Coringa se aproveita e trabalharam elas de forma muito melhor. E alguns filmes aqui nem são top filmes, nem são filmes 10 de 10, 5 estrelas, são só bons filmes e que fizeram muito melhor que Coringa. Não que tenha que ser muito bom pra fazer melhor, mas enfim. E pra começar vendo um filme que faz o aproveitamento de pautas de desigualdade social de forma muito mais eficiente, nada mais justo do que a gente viajar pro outro lado do mundo, em um dos países mais afetados pelo imperialismo. Sim, eu creio que isso é verdade. Obviamente, Taxi Driver atingiu o imaginário popular, o que é absolutamente estranho. Como você planeja uma coisa dessas? Não dá, simplesmente acontece. You know, there is a story said about a cunning Brahmin trying to trick the Buddha. The Brahmin asks, Master, do you consider yourself man or God?
to which the Buddha smiles and says neither. I'm just one who has woken up while the rest of you are still sleeping. A existência de duas classes distintas são aqui a base desse filme. Com um personagem individualista, esse tigre branco, propriamente dito, que ao contrário do Coringa, ele não termina o filme sendo aceito por pessoas que finalmente compreenderam a sua crítica social foda, ele termina o filme se sobressaindo delas. Ele não é um herói do povo, ele é um herói de si mesmo. Ele ganha do sistema no seu jogo, e ser justo não está nas regras desse jogo. Todas as instituições aqui são hostilizadas. O Estado é violento, a propriedade privada requer sacrifícios físicos, embora isso seja em qualquer país. A família é um constante lembrete de que ele sempre estará preso em sua terra de origem, e os estadunidenses presentes no filme só veem a superficialidade de todos os problemas do país e com um tom completamente hipócrita. Julgam o sistema de castas indiano, sendo que a potência estadunidense se baseia literalmente em sistema de classes. E essa superficialidade que eles veem é perfeitamente exposta nessa cena aqui. A forma como uma criança em situação de rua é uma coisa realmente preocupante, mas o empregado deles, que tava literalmente na mesma situação que era criança, ou pior, eles fazem questão de tratar que nem um merda o filme inteiro, coisas assim. A filmografia de Ramin Djawadi sempre foi marcado por um retrato excessivamente sóbrio da realidade de pessoas nessas situações, sem exagero em dramatizações, coisas que provavelmente não teria muito cabimento nesse filme que segue um formato mais blockbuster pra Netflix. No seu filme Man Pushcart, tem cenas e cenas prolongadas apenas do protagonista empurrando o carrinho dele em completo silêncio. Essas coisas realmente não são muito vendáveis, mas mesmo assim ele consegue usar e mesclar de seus métodos para acentuar as contradições presenciadas pelo nosso protagonista em sua busca por riqueza e negação da pobreza. Isso pode parecer redundante, e mas é literalmente o ponto do filme. Ao qual a mãe do Coringa relembrava só pela sua existência que o Arthur nunca seria mais do que um miserável bastardo, aqui a gente vê esse papel sendo cumprido pela figura de sua matriarca da família, uma pedra pesada que mantém ele preso no que ele mais teme, o coletivo, o grupo de pessoas que, tal qual ele, nunca sairão da situação em que se encontram, pelo menos não sem sangrar, tanto a si mesmo quanto outras pessoas. As condições sociais na qual ele está inserido, e aqui a apropriação dessa pauta não é usada para justificar nenhuma ação dele, e sim a contextualização da posição em que ele se encontra nesse mundo dividido pela elite e os miseráveis, ele está com a mente impregnada pelo mito do sonho americano, convencido pelas crenças individualistas após até mesmo os estadunidenses, que inicialmente olharam com pena se mostrarem demagogos e hipócritas, que também só pensam em si mesmos e acredita firmemente que pode sair da situação que se encontra. Ele almeja se tornar um self-made man, não importa o preço a se pagar por isso. E quando se vê esse dito preço ao longo de 2 horas de filme, a ironia, atrelada a um cinismo, já tá muito bem exposta quando a gente chega no momento de conquista individual do nosso protagonista. Não é um momento de glorificação vazia de seus atos, mas é realmente uma vitória violenta. Mas até aqui, a visão que a gente teve fora é muito masculina. Existe uma coisa que a maioria das pessoas que gostaram de Coringa, e a maioria das pessoas que gostaram de Coringa, você conhece muito bem o perfil delas, existe uma coisa que elas temem mais que tudo. Sim, mulheres. E falar de mulheres é falar das pessoas realmente oprimidas e hostilizadas pela sociedade. O filme Never, Rarely, Sometimes, Always começa e termina pelo assédio. Essa opressão em sua forma mais simpática, disfarçada e sanitizada. This is your beautiful baby. You are about 10 weeks along. Autumn, nossa protagonista, uma garota calada que deixa suas ações contarem sobre seu passado, uma história que, infelizmente, todos nós vivenciamos ou conhecemos alguém que vivenciou, que é um fenômeno interessante de se pensar quando colocamos em contraposição com o Coringa, pois Arthur é uma pessoa no começo do filme muito dramática. Ele chora, grita, arranja os dentes, expressa diversas repressões dignas de ganhar um Oscar, até se tornar esse homem frio e calculista e que quer mostrar ao mundo quanto ele se tornou o Uberman, enquanto Autumn já começa o filme se mostrando exausto da sociedade. Isso não faz parte da sua personalidade, porque sofrer uma agressão rotineiramente não é uma estética, é um desconforto amargo. Ela é uma mulher cansada de ir seu ambiente onde tem a sua moral assediada desde a escola até dentro de casa, e a trama se desencadeia quando ela quer tomar uma decisão consigo mesma. A clínica que a atendia mostra um vídeo conspiracionista a respeito dos perigos do aborto, quando ela demonstra vontade em realizar o ato, assim tendo que viajar até outro estado sem apoio nenhum ou acompanhada apenas
apenas de sua amiga, que por mais que seja uma grande amiga, vacila várias vezes até lá, apenas para realizar esse procedimento, pois nos Estados Unidos não são todos os estados que permitem o aborto. Um drama muito mais sóbrio, que se aproxima muito mais da realidade do que meu pai rico me abandonou, minha mãe me maltratou, a sociedade me deu um socão no queixo, meu ídolo me zoou ao vivo em rede nacional, quem faz rir o palhaço Pagliatti, e a violência aqui não é uma explosão. Vai tomar na porra do teu cu, vai. E a violência aqui não é uma explosão pontual. Ela tá presente, reprimida em cada olhar, ato e expressa da forma possível, mas nunca é um ato libertador. Ela é frustrante, ela é agonizante, ou às vezes ela só não é suficiente. Autumn não almeja abalar as estruturas sociais. Ela quer apenas ter o controle do que pode fazer com o seu próprio corpo. E no mundo que a gente se encontra, uma mulher ter controle do seu próprio corpo é um ato de terrorismo muito mais chocante do que terroristas brancos fazendo chacinas em escolas com armas compradas legalmente. O que quero dizer é que a luta contra a sociedade que a Autumn faz não é uma coisa almejada por ela, não é uma intenção, é um efeito, é uma consequência do que deveria ser um procedimento naturalizado. A sua conquista, a sua libertação é adquirida após lágrimas e séries de desconfortos e assédios. Aqui vemos homens sendo representados inicialmente em seu pai e depois presente em quase todos os cantos como pessoas desagradáveis e sexualmente incontroláveis, sempre achando que estão fazendo certo para conquistar o tão desejado sexo, mesmo que estejam sendo, obviamente, pessoas escrotas. E voltando pro que eu falei mais cedo, eu acho realmente engraçado como Coringa, pra criar uma conexão com o público pra qual ele foi direcionado, ele teve que criar uma situação totalmente teatral e maniqueísta e muito específica, por mais que Coringa seja pautada na realidade, é uma situação muito específica. Aqui, pra diretora, que eu esqueci o nome, mas vai estar aí na tela, criar essa conexão com o público que ela foi direcionado, que são garotas adolescentes, ela literalmente não teve que ir muito longe, porque isso simplesmente acontece todo dia, toda semana, todo ano. É muito capaz de acontecer com, infelizmente, qualquer garota, mas não sei, é realmente uma reflexão que eu quis deixar aqui. Sim, muitas vezes homens chegam em mim e dizem: Taxi Driver é o filme que me fez querer ser um cineasta, aquele filme mudou minha vida. E eu digo: deixa eu adivinhar, você assistiu quando tinha 14 anos. E eles dizem: como você sabia? E eu digo: porque nesse ponto, quando você já está assistindo filme de ação e violência machões e alguém recomenda Taxi Driver, você assiste nesse contexto e percebe: existem formas diferentes em que esses filmes podem funcionar. Não é apenas só sobre super-heróis. O que vocês viram até agora são pedaços de uma entrevista que Paul Schrader fez sobre o filme que estava lançando no momento, First Reformed. Toller, um pastor de uma pequena igreja, é chamado por uma moça a ter uma conversa com seu marido ambientalista radical, Calma, que fora solto recentemente de um curto período de prisão e quer que a mulher aborte o filho. Calma, eu sei que isso aqui tá parecendo propaganda reacionária, mas tem um ponto, eu juro. Palavra de escudeiro! No dia da conversa, o pastor se depara com um homem desesperado, preocupado com causas sociais, e que está desesperançoso de um futuro habitável para que qualquer criança possa crescer. I mean, right there, this is Jose Claudio Rubiera de Silva, and that's his wife, Maria. They were gunned down in 2011 in the Amazon. They were protesting free cutting of the rainforest. É nesse embate que ocorre outro desenvolvimento de forma discreta diante de nossos olhos. O protagonista é também um homem sem fé. Vemos inicialmente ele comentando sobre ter criado um diário que irá manter por meses e por fim destruir, onde ele menciona também ter tentado álcool. Toller revela durante a conversa que ele era um militar, marido e pai, e que incentivará o seu filho a entrar na carreira militar, pois isso era uma tradição familiar, onde esse acabou morrendo na guerra do Iraque. Sua mulher o deixa e ele se aprofunda em dor. No embate com o ativista, ele já estava com a sua fé cristalizada, e com uma dor pessoal interna já tendo tomado conta do seu corpo, ele iria acabar por absorver a dor do mundo. Dias mais tarde, a moça descobre que o marido tinha coletes com explosivos, na intenção de se tornar um homem-bomba. Toller toma o colete para si e diz que vai falar com o rapaz, que logo após manda uma mensagem para ele pedindo para se encontrar, e quando esse chega ao seu encontro,
Daqui pra frente o que acontece é que Toller usa do ambientalismo como uma espécie de bode expiatório para suas próprias descrenças, assim como o ativista, e se aprofunda cada vez mais em desespero. Ele já tinha tentado álcool, depois um diário e agora uma causa política. Fascinante, não? Paul Schrader demonstra aqui como é um puta diretor, desde o roteiro denso até a direção e o uso da câmera para adicionar ainda mais camadas para o filme, seja para demonstrar a austeridade da igreja, seja para indicar a falta que Toller sente do contato afetivo. Ou numa cena onde de madrugada o céu tem um tom de azul mais intenso, dando uma sensação de uma tristeza desesperadora, o que condiz com o que Toller está narrando naquele momento. Every act of preservation is an act of creation. Everything preserved renews creation. It's how we participate in creation. Logo após, quando começa a amanhecer e o céu se torna mais sóbrio, ele muda igualmente o tom de seu discurso. I have found another form of prayer. Se você tem interesse em estudar roteiro cinematográfico e filmagem, esse filme é um ótimo experimento. Mas realmente o problema do discurso de Toller não é que ele está inteiramente errado em se preocupar com o planeta. O problema é que isso está sendo conduzido por uma forma de ecofascismo. Isso não é nada mais do que uma ideia de, por exemplo, para um grupo de pessoas poder viver, outras devem morrer. E isso igualmente se aplica na ideia de o mundo está morrendo, humanos estão causando sua morte, humanos devem morrer. O que inicialmente parece uma lógica viável, mas o que Toller falha é realmente em compreender que não são humanos que estão matando o mundo, e sim o sistema da classe dominante, a classe dominante. Se uma pessoa tem 300 bilhões e essa pessoa pode acabar com a fome no seu país mais vezes do que qualquer pessoa poderia, e ele não faz isso, essa pessoa deve e ter os seus bens igualmente divididos. Mas o problema de Toller é que, como ele já está desesperado pela sua falta de fé, depois de todas as perdas que ele teve, perder o mundo vai avariar ainda mais a fé dele. E o que a gente vê nesse filme é justamente essa jornada, de como Toller, ainda por mais que ele tente voltar a se conectar, ele não consegue, porque a sua própria falta de fé já está totalmente impregnada na sua mente. Right in front of me, in front of me, everything changes in front of me. Mas se vocês acham que aqui eu já fui pra pontos muito baixos, muito densos, muito sérios, eu acho que eu realmente não levei vocês pro inferno, porque agora a gente vai falar disso aqui. Vocês não sabem como sofre o bom e velho Charlie Brown. Sim, ele mesmo, o bom e velho Charlie Brown. Ora, lá vem o bom e velho Charlie Brown. O bom e velho Charlie Brown. Sim, senhor, o bom e velho Charlie Brown. Como eu odeio ele. Charlie Brown é um garoto que tudo que quer é ter uma vitória pra chamar de sua. Ele não tem nenhum ódio reprimido pra direcionar. Ele, de fato, por ser uma criança, não pensa em se apossagear uma pauta política para si. Porque pra querer se isentar de uma pauta política, realmente só sendo uma criança, né? Mas há um problema. Pensa num guri que só se fode. Ele não consegue ganhar o campeonato de beisebol, ele não consegue empinar uma pipa. Diabos, ele não consegue nem ganhar do seu amigo no jogo da velha. Porém, ele, de fato, não desiste. Ele falha, muitas vezes não por sua culpa, mas ele não desiste. E não é um não desista dos seus sonhos, ou não desista porque uma hora você vai ganhar totalmente vazio. Isso se revela conforme você vê o filme, porque duas coisas são estabelecidas: a não desistência, e já em seu início, Charlie Brown conscientemente não tem grandes objetivos, como seus amigos. Se a gente usar a imaginação, vê uma porção de coisas na formação das nuvens. O que é que você acha que vê, Duke? Bem, aquelas nuvens lá em cima parecem um mapa das Honduras britânicas lá no Caribe. Aquela nuvem ali me lembra um pouco o Pensador de Rodin, aquela famosa escultura. E aquelas nuvens lá em cima me fazem lembrar as ruínas do Partenon. E eu vejo o apóstolo Paulo de pé lá do outro lado. É, isso é bonito. E o que é que você vê nas nuvens, Charlie Brown? Bem, eu ia dizer que vi um patinho e um cavalinho,
mas mudei de ideia. Ele é simples. Enquanto seus amigos querem um martelete Bosco profissional GBH 180 li sem fio azul 18 volts, eles se contentam com seu martelete DeWalt 25 133 800 watts de potência e 220 volts. Ele é simples. A trama tem sua reviravolta no momento em que ele finalmente ganha pela primeira vez na vida quando vence no concurso de soletrar a escola. Isso deixa o guri feliz da vida. Ele falou e disse, tirou de letra, soletração. Charlie é o campeão, é o Candy, deu a maior. Mas isso aqui não estaria nessa lista se fosse apenas pela coincidência de um protagonista homem branco oprimido pela sociedade. Não, existe um motivo maior. Uma das minhas implicâncias com Coringa é como a hostilidade vinda de mulheres, principalmente mulheres negras, tem uma carga muito maior do que qualquer outra, porque elas normalmente são responsáveis pelas raízes do problema, as bases dos problemas, enquanto os homens normalmente são só agentes inconscientes. E meu amigo, se tem um bicho hostilizado nesse filme, são as mulheres. Não, você não entende. Não é escondi uma verdade trágica do meu filho. Não é parei de dar remédios pro meu paciente em céu. O que essas marionetes do capeta fazem ultrapassa o limite do mal. Primeiro é que popularmente Lucy já é conhecida por roubar nos chutes que Charlie daria na bola de futebol estadunidense, puxando de última hora, e a mesma capetinha extorque o nosso herói em sessões de terapia que consistem em ela tratar dos problemas do seu paciente com todo o cinismo do mundo, aqui literalmente esfregando todas as mágoas dele numa sessão de depreciação e body shaming, numa tortura psicológica gráfica. Essa puta aqui enche o saco dele por estar em cima das flores que cobrem a sua base na posição de beisebol. Inocentes! São lindas, não se atreva a arrancá-las! Essas patricinhas aqui fazem a porra de um número musical baseado em fazer bullying com ele. Cuidado em tudo que você põe a mão, você estraga tudo, trapalhão. E o ápice se encontra quando Lucy e a amiga que eu esqueci o nome, vendo o sucesso do nosso protagonista após ganhar o concurso de soletrar, potencializam nele um representante da escola num torneio nacional de soletração. Tudo isso para poderem capitalizar em cima do seu sucesso. Você é nosso representante na prova nacional de soletração, nível superior. Nacional de soletração? Nível superior? Porque Lucy não é nada mais que o nêmesis do garoto Charlie, representando o controle capitalista em sua forma mais cruel. Ela é a Matrix negativa de Charlie, a sombra e as correntes do mito da caverna. Ela trabalha numa constante manutenção da própria desgraça do Minduim, a nível prático, a nível psicológico, a nível capital, para que ele esteja sempre disposto, ou seja, desgastado, pro próximo plano que ela tiver de exploração dele. Charlie, garoto, olhe pra mim, olhe nos meus olhos e ouça o que eu tenho pra te dizer. Justiça num ser que nunca foi protegido pela justiça. Tome o machado da mão dele. Seu Enel. Isso é problemático aqui, essa hostilização dessas garotinhas. Mas enfim, agora que pelo menos eu espero que eu tenha garantido algumas boas doses de seletas web risadas de vocês, agora você não vai precisar nem sair do lugar, porque eu vou falar daqui mesmo, do nosso país, em 1969. E é nisso aqui que a gente vê a realidade de um homem apolítico. Sim, devemos levar em conta o contexto em que o filme foi lançado. Em sua época, Meteorango Kid foi o distanciamento do cinema pelas elites e uma forma delas poderem comentar e poder refletir mais sobre o que estava acontecendo no país. Sim, o nosso protagonista, Lula, é o anti-herói revolucionário inconformado em meio à própria confusão que passava, enquanto era engolido pelo entretenimento de massas estadunidense representado pela figura de Batman e Tarzan. Mas quando assistimos esse filme mais de 50 anos depois de seu lançamento, ele tem mais uma análise a ser significada. O filme começa com a automartirização, com o protagonista tomando forma de um dos maiores sacrifícios populares do ocidente, e segue com a autorromantização do mesmo, se vendo no evento de lançamento de seu novo filme como um ator renomado em interpretar o maior herói do momento, Tarzan, enquanto paralelamente passa o jornal contextualizando o ambiente hostil e violento que se encontrava. Um bolo envenenado mata toda a população da Cidade de Deus. Aparecem cortes de cena da polícia o algemando, o que, levando em conta que é um sonho, é uma introspecção na mente do personagem e do seu medo de autoridade que é visto ao longo do filme. E então ele acorda e... Acorda, vagabundo. Vai pra aula não, é? Não sei o que será de você. Tira essa merda aqui!
O protagonista não tem rumo. Ele é um jovem confuso dessa nova geração que não tem uma visão de futuro enquanto odeia o presente, ao ponto que ele está exausto da falta de perspectiva de melhora e recorre a se apresentar como alguém que não está nem aí para o mundo. Ele se atrasa e também não contribui para as reuniões políticas de sua escola, essas que por sua vez também expõem a confusão geracional, e passa por cima de todas as barreiras morais que o cercam. Ele enfia o dedo no nariz em público, ele assedia mulheres no ônibus e confronta seu pai com cigarros. Aceito a maconhinha. Ele quer alastrar a depravação e incômodo por onde passar para demonstrar ao mundo que ele não se sente dominado pelas autoridades. Um reflexo de sua personalidade que ele permite externar com fins só realmente de se chamar a atenção, como o bom homem infantil e egoísta que eles demonstram ser. Mas no fundo até ele se preocupa, até ele tem sonhos e até ele se incomoda com as tendências baixas da sociedade que se mostram através do entretenimento de massas nacional, que na época aderia ao chanchada. O povo vai ao cinema para se distrair. Não é isso? Então o que é que eu faço? Boto mulher nua, tiro como diabo, porrada. Esse negócio de fazer filme de arte todo complicado é pura besteira. Ao mesmo tempo que ele era tomado pelo entretenimento de massas que ele considerava certo, o estadunidense que estava se impondo na época. Vejam isso. Tu já conhece o Lula? Chinesa soviética. Ex-direita alegre, esquerda radical, marxista, leninista, liberal. Atualmente Lula, rótulo não identificado. Funda a coca, meu filho! Esse cara tá por fora! Um homem branco que não compreende a sociedade ao seu redor, assume a pura estética de alguém que não quer se fazer de político, quando por dentro ele só quer fazer o filminho de herói dele, coisa que ele também não sabe fazer. Esse filme é uma viagem, o que eu disse aqui compreende apenas meia hora dele, e já deu pra extrair tudo isso. Ele tem muito mais e, com certeza, é muito interessante que você não perca essa fita. Eu gostaria realmente de ter falado de mais filmes, porque é extensa a lista de filmes que não são convencionais e fazem um trabalho com os temas de Coringa de forma excessivamente melhor que ele. Eu ia falar aqui nesse vídeo The Wall do Pink Floyd, só que eu já ia me repetir muito nele, mas pra todos os efeitos, sim, eu sei, o canal ficou paradão faz um tempo, eu já tenho pautas anotadas, então eu não tô sem ideias para próximos vídeos, eu vou estar trabalhando neles no momento que eu lançar esse vídeo, então de todo jeito, me sigam nas redes e até a próxima.